Mulher pode pregar? Mulher pode ser pastora? Olha, a respeito da mulher pregar, isso aí é só voltar os olhos para as Escrituras e nós vamos perceber, por exemplo, em João capítulo 4, se não me falha a memória, Jesus evangeliza a samaritana, né? E de pronto, quando ela entende diante de quem ela está, isto é, do Messias, ela corre para a cidade de Samaria e anuncia aquelas pessoas que encontrou o Cristo, que encontrou o Messias. Se fosse proibido mulher pregar, mulher ensinar ou falar a palavra de Deus, Jesus de pronto teria impedido aquela mulher de que anunciasse Cristo para a cidade de Samaria, ok? Sendo que ele tinha ali, bem próximo a ele, 12 apóstolos que poderiam muito bem ir até a cidade de Samaria e pregar o evangelho e chamar aquelas pessoas até os pés de Jesus, mas não. Quem fez isso foi a mulher samaritana. Tratando-se da situação do pastorado feminino, é um assunto que não fica muito claro nas Escrituras, principalmente nas epístolas paulinas. Isto porque Paulo ele se dirige especificamente à liderança masculina da igreja. Contudo, eu não posso ser ignorante de dizer que não é necessário ter mulheres na liderança da igreja. Eu costumo dizer o seguinte, que devido a um período de tempo em que vivemos de homens covardes, que se acovardam diante daquilo que Deus propôs especificamente para nós que somos homens, as mulheres têm que suprir a necessidade. A necessidade de homens que se acovardam, como, por exemplo, Baraque e Débora. Diante de sua covardia, entrou em evidência uma mulher que não tinha absolutamente nada a ver com a situação, mas diante da covardia daquele homem, que era responsável por aquela determinada questão, ela ascendeu e reluziu e foi algo extraordinário, porém, sempre motivando ele a tomar a linha de frente. Eu acredito que hoje as mulheres têm o seu papel importante. O nosso grande problema é que a onda do feminismo, né, que sopra na nossa sociedade, ela soprou dentro da igreja também. E teve um reflexo negativo. Por quê? Porque algumas mulheres passaram a ter um ar de superioridade, inclusive pastoras que são casadas, a esposa é a pastora da igreja e o marido é o diácono da igreja, entende? Então, dentro dessa perspectiva hierárquica que nós temos, que é um ponto de vista que eu tenho diferente, divido disso aí a respeito de hierarquia ministerial, eu tenho minha convicção pessoal a respeito disso, mas colocaram a mulher num pedestal acima do marido, e isso não é interessante, porque inclusive o relacionamento ele não corre de forma saudável quando a mulher é quem toma todas as decisões, é quando a mulher é a líder espiritual daquela casa. Ela tem que pegar o exemplo de Débora e entender que ela pode fazer aquele serviço por um tempo, mas sempre erguendo o marido, para que o Espírito Santo esclareça e ele abra os olhos e tome postura diante de Deus e diante da igreja, para que sirva a igreja tão bem quanto a sua esposa, né? Uma coisa não anula a outra, mas eu acredito que o papel feminino na igreja ele é indispensável. É indispensável. Eu acompanho não muitas pregadoras, né? Mas acompanham algumas pregadoras que vale a pena ouvir, mulheres com mensagens inspiradoras, que pregam claramente as Escrituras, como eu prego, como você prega, e nós não podemos desprezar o dom que Deus deu. Né? Deus não faz acepção de gênero para se utilizar. Nós fazemos. A gente diz, existem igrejas que são radicais quanto a isso. Que mulheres não pregam e de fato não sobem à tribuna. Não podem falar nada, né? Não falam absolutamente nada, mas nós entendemos que Deus ele usa quem ele quer. Porém... e a Bíblia diz que Deus, desculpa te interromper, a Bíblia diz que Deus derramaria do Espírito sobre os servos e sobre as servas. Exatamente. Fez questão de destacar. E naqueles dias profetizariam. Exatamente. Então, se elas receberam o Espírito, obviamente os dons se manifestaram nelas também. Com certeza. Nós temos no Novo Testamento história de mulheres piedosas, né, que tiveram uma grande utilidade para o avanço da obra do Senhor, para a evangelização mundial.
Nós temos no ministério de Jesus mulheres que o auxiliaram de forma extraordinária, inclusive voluntariamente com as suas finanças, não é? Então, na verdade, o resgate do valor da mulher, ele foi feito pelo cristianismo. Foi Jesus que arrancou a mulher da sarjeta de uma sociedade extremamente machista e antifeminista, que mulher só servia para reproduzir, para cuidar do lar e de nada mais. Jesus que resgatou o valor da mulher. Por exemplo, as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres, né? Então, o testemunho de uma mulher não era válido dentro daquela sociedade. É tão tal que quando as mulheres contam para os apóstolos que encontraram o Cristo ressurreto, eles não acreditam, porque o testemunho das mulheres não era válido. E então depois Cristo se apresenta ressurreto para todos os apóstolos. Então, assim, o que nós não podemos descartar é que, majoritariamente nas Escrituras, a liderança ela é dada especificamente ao homem, né? Então, nós não podemos quebrar este princípio. Temos dificuldade de provar o pastorado feminino à luz das Escrituras, porém, diante da necessidade, as mulheres estão servindo com excelência. E sempre lembrando, se você é uma pastora e você é casada, engaje o seu marido na obra do Senhor para que ele também represente a liderança, não a liderança fajuda, né? Mas uma real liderança que um homem deve prestar tanto para a sua família quanto para a igreja onde ele foi designado como pastor. A mulher vem para a igreja, ela se converte, louvado seja Deus por isso, e ela começa a servir e ser útil na igreja. De repente recebe o batismo no Espírito Santo e dons, e de repente essa mulher veio, é casada, porém o marido ainda não é cristão, né? E eu já vi isso em várias igrejas. E aquele ministério, que na maioria das vezes são ministérios independentes, decidem levar aquela mulher a ordená-la ao pastorado feminino, né? A ser pastora daquela igreja, com o marido ainda ímpio. Então, assim, essas mulheres, em sua grande maioria, acabam perdendo a família por diversas dificuldades. A maioria delas perde o casamento. Então, assim, as igrejas independentes teriam que ter mais responsabilidade quanto a entender que uma pessoa deve exercer o ministério pastoral, quer seja um homem ou uma mulher, porque aplicamos essa ideia às duas situações. Quando lemos as Escrituras, percebemos que a exigência do bispo, do diácono, nas cartas paulinas, é que ele deveria ser casado, marido de uma só mulher, um bom pai, não dado ao vinho. Então, são coisas que estão nas Escrituras, e se nós fizermos contrário àquilo que a Bíblia nos ordena a fazer, nós vamos estar quebrando princípios, isto é, pecando contra o Senhor e contra a sua palavra, e destruindo pessoas. É forte. Entende? Então, eu penso que se a pessoa tem uma vocação, o principal objetivo dela vai ser ganhar sua família, seu esposo ou sua esposa, seus filhos. Depois que você apacentar bem o rebanho que você tem dentro de sua casa, aí você pode pensar em apacentar o rebanho que você tem dentro de uma igreja.